O avanço tecnológico está transformando nossa realidade de formas que antes eram consideradas ficção científica. Recentemente, Elon Musk apresentou robôs da Tesla capazes de interagir com os humanos em um evento. Esses robôs andavam entre os convidados, conversavam utilizando inteligência artificial, preparavam drinks, entregavam bebidas e doces. Alguns até tocavam música e dançavam, criando um ambiente que parecia saído diretamente de um filme futurista. Mas será que isso representa um passo em direção ao fim dos tempos? O que a Bíblia diz sobre essas questões e como devemos interpretar o papel de figuras como Elon Musk no contexto profético? Para muitos, a visão de máquinas autônomas realizando tarefas humanas pode ser desconcertante. A tecnologia que cria robôs para trabalhar entre nós pode levantar preocupações sobre até onde isso pode nos levar. Há temores de que a inteligência artificial ultrapasse os limites do controle humano, levando a cenários distópicos, onde a tecnologia assume o controle ou até mesmo torna a humanidade obsoleta. Essas preocupações são compreensíveis, especialmente em um mundo onde a evolução tecnológica ocorre de forma exponencial. A ideia de máquinas que aprendem, se aprimoram e operam de maneira autônoma não está mais distante da realidade. Mas qual será o limite? O impacto disso vai muito além do entretenimento ou da conveniência. Há uma mudança significativa no modo como a sociedade funciona. As implicações para a economia, para o trabalho e até para a identidade humana são profundas. Ao longo da história, cada inovação tecnológica significativa provocou transformações profundas na sociedade. A Revolução Industrial, por exemplo, alterou radicalmente o modo como as pessoas viviam e trabalhavam. Antes dessa era, a maior parte do trabalho era manual e artesanal, realizado em pequenas oficinas ou nas fazendas. A introdução das máquinas nas fábricas não apenas aumentou a produtividade e a eficiência, mas também mudou o equilíbrio social e econômico, criando novas dinâmicas de poder. A classe operária urbana cresceu, ao mesmo tempo em que as condições de trabalho se deterioraram em muitos lugares, levando a revoltas, greves e a formação de sindicatos para lutar por direitos. Essas mudanças trouxeram progresso, mas também geraram conflitos. A mecanização fez com que muitos temessem pela perda de empregos e pela substituição do trabalho humano pelas máquinas. Esse medo do desconhecido e da perda de controle é um tema recorrente quando novas tecnologias emergem, como vemos hoje com a inteligência artificial e a automação. O avanço dessas tecnologias tem potencial para transformar indústrias inteiras, assim como a Revolução Industrial fez no passado. Setores como transporte, saúde, educação e até o sistema financeiro já estão experimentando as mudanças trazidas pela automação e pela inteligência artificial. Um exemplo recente são os veículos autônomos, que têm o potencial de eliminar milhões de empregos no setor de transporte, mas ao mesmo tempo prometem aumentar a segurança nas estradas e reduzir acidentes. Embora haja benefícios claros, a transição para uma era em que máquinas desempenham papéis centrais nas atividades humanas levanta questões sobre o futuro do trabalho e a dignidade humana. Se as máquinas podem realizar tarefas que antes eram exclusivas dos seres humanos, como preservar o valor do trabalho humano e seu papel na sociedade? Mais recentemente, a era da informação revolucionou a forma como nos comunicamos e interagimos globalmente. Com a chegada da internet, o mundo tornou-se interconectado de formas que seriam inimagináveis para gerações anteriores. Hoje, as fronteiras geográficas são menos relevantes quando se trata de comunicação e comércio. No entanto, essa conectividade também trouxe desafios inéditos, como o aumento da vigilância digital e a erosão da privacidade. Nossos dados pessoais são coletados e utilizados por corporações e governos, o que levanta preocupações sobre como essas informações estão sendo usadas e quem tem acesso a elas. Com a inteligência artificial, estamos entrando em uma nova fase, onde as máquinas não apenas executam tarefas pré-programadas, mas aprendem e tomam decisões de maneira autônoma. Isso abre possibilidades extraordinárias, mas também aumenta os riscos. O controle dessas tecnologias está concentrado nas mãos de poucas empresas e indivíduos, o que gera preocupações sobre como esse poder será utilizado. Assim como na Revolução Industrial, a inteligência artificial tem o potencial de criar novas desigualdades, onde apenas os que controlam essas tecnologias se beneficiam, enquanto muitos outros podem ser deixados para trás. A história bíblica também nos fornece paralelos sobre os desafios de lidar com o poder e o conhecimento crescentes.
Quando a humanidade alcança um nível avançado de conhecimento e capacidade tecnológica, muitas vezes surge o desafio de permanecer fiel aos princípios divinos. Em Gênesis capítulo 11, lemos sobre a Torre de Babel, uma história em que a humanidade, em sua ambição de alcançar o céu, tentou construir uma torre que simbolizava a aspiração de ser igual a Deus. Esse ato de orgulho e autossuficiência resultou na confusão das línguas e na dispersão das nações. Essa narrativa nos lembra que sempre que o conhecimento e o poder humano crescem, há um risco de afastamento dos propósitos de Deus. O avanço em inteligência artificial e robótica pode ser visto como uma manifestação moderna dessa mesma busca por controle e domínio sobre o mundo, se olharmos para o desenvolvimento de tecnologias como robôs autônomos, algoritmos de inteligência artificial que tomam decisões e até mesmo a exploração de implantes neurais que conectam o cérebro humano a computadores. Vemos uma tendência semelhante, a busca por ultrapassar os limites humanos, por se tornar mais do que humanos. Esse desejo de transcendência tecnológica levanta questões profundas sobre até onde devemos ir e se estamos, de fato, indo além do que Deus planejou para a humanidade. Além disso, as Escrituras frequentemente nos lembram que o conhecimento por si só pode ser uma armadilha. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 18, Salomão escreve: "Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor." Isso não significa que o conhecimento seja algo ruim, mas sim que ele deve ser acompanhado de sabedoria espiritual. Quando a humanidade busca o conhecimento sem considerar os aspectos éticos e espirituais, o resultado pode ser a destruição em vez do progresso. À medida que nos movemos para essa nova era de inteligência artificial e automação, somos desafiados a refletir sobre as implicações espirituais e práticas dessas inovações. Devemos nos perguntar: estamos usando essas tecnologias para glorificar a Deus e ajudar o próximo? Ou estamos, como na história da Torre de Babel, buscando nossa própria exaltação e controle sobre o mundo? Será que o desenvolvimento de robôs e inteligência artificial pode ser visto como uma tentativa moderna de alcançar algo além do que Deus pretende para nós? Isso nos leva a pensar sobre o papel de figuras influentes como Elon Musk. Ele é visto por muitos como um visionário, alguém que está moldando o futuro com tecnologias revolucionárias. No entanto, também há quem levante suspeitas, associando Musk às profecias do anticristo ou a um líder mundial que surgirá nos últimos dias. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, a Bíblia nos fala sobre o surgimento de uma besta que controlará o comércio global, obrigando todos a receber uma marca para comprar e vender. Algumas interpretações sugerem que essa marca poderia estar relacionada ao avanço da tecnologia, como sistemas de vigilância, chips implantáveis e outras formas de controle digital. Elon Musk, com sua empresa Neuralink, já explora tecnologias que podem conectar o cérebro humano diretamente às máquinas. Isso levanta muitas questões sobre o futuro da liberdade humana e sobre quem estará no controle. É importante destacar que essas especulações, embora intrigantes, não devem nos desviar do foco principal das Escrituras. A Bíblia adverte contra a obsessão por identificar o anticristo ou prever exatamente como será o fim dos tempos. Em vez disso, somos chamados a viver com sabedoria, discernindo os tempos e mantendo nossa fé inabalável em Deus. Mas e quanto à tecnologia em si? A Bíblia oferece alguma orientação sobre como devemos nos posicionar em relação a esses avanços. Embora não existam menções diretas a robôs ou inteligência artificial, as Escrituras nos fornecem princípios importantes para guiar nossa resposta. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, somos lembrados de que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que não devemos ter medo do futuro, nem dos avanços tecnológicos. Em vez disso, devemos buscar formas de usar esses avanços para o bem. Afinal, a tecnologia em si não é nem boa nem má, é uma ferramenta. Tudo depende de como a utilizamos. Por exemplo, robôs podem ser usados para salvar vidas em situações perigosas. Imagine um robô capaz de resgatar pessoas presas em escombros após um terremoto, ou entrar em uma área de desastre nuclear sem colocar vidas humanas em risco. Da mesma forma, os carros autônomos podem reduzir drasticamente o número de acidentes de trânsito, salvando milhares de vidas todos os anos. A tecnologia, quando usada corretamente, pode ser uma bênção. O que devemos sempre nos perguntar é: quem está no controle? Estamos permitindo que o avanço tecnológico nos aproxime mais de Deus ou estamos nos distanciando, deixando a tecnologia tomar um papel dominante? Hoje, a maior parte da tecnologia que utilizamos diariamente está nas mãos de algumas poucas corporações globais.
Isso levanta preocupações não apenas sobre a concentração de riqueza e poder, mas também sobre a nossa liberdade. Quando todos os nossos dados pessoais, comportamentos e até decisões de consumo estão sendo monitorados e controlados por algoritmos, até onde vai nossa autonomia? Se uma corporação ou um líder global decidir usar essas informações de forma mal intencionada, qual seria a resposta da sociedade? Esses questionamentos são relevantes para as profecias bíblicas sobre um sistema global de controle e vigilância, que alguns interpretam como um prelúdio para o domínio do anticristo. Há, no entanto, um risco real de que o rápido avanço da tecnologia leve a um sistema de controle global, conforme descrito em algumas profecias. A crescente interdependência de sistemas digitais, a vigilância onipresente e a centralização do poder nas mãos de poucas empresas tecnológicas são tendências que devem nos deixar vigilantes. Não estamos tão longe de um cenário onde a liberdade pessoal pode ser limitada por algoritmos e onde nossas ações e decisões são monitoradas de perto. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus nos adverte: "Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor." Precisamos manter essa vigilância, mas também confiar que Deus está no controle. A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa, mas nunca substitui a soberania divina. Na Bíblia, encontramos exemplos de resistência a sistemas de poder que tentavam controlar não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. A história de Daniel, por exemplo, nos mostra como ele, mesmo vivendo sob um regime estrangeiro e poderoso, manteve sua fé intacta, resistindo à pressão de se conformar às exigências culturais e religiosas da Babilônia. Assim como Daniel, somos chamados a discernir os tempos e a manter nossa lealdade a Deus, mesmo em meio a um mundo cada vez mais controlado por sistemas tecnológicos e poderes globais. Daniel capítulo 1, versículos 8 a 21. Diante disso, como cristãos, devemos adotar uma postura de discernimento e preparação. Isso não significa fugir ou temer o progresso, mas sim compreender os tempos em que vivemos e como os princípios bíblicos podem nos guiar. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, lemos que nos últimos tempos, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Estamos vendo isso acontecer diante de nossos olhos, e a nossa responsabilidade é buscar sabedoria e não nos perder no caos. Em vez de temer, podemos escolher ser luz em um mundo cada vez mais digitalizado. Como cristãos, somos chamados a usar todas as ferramentas à nossa disposição para promover o amor, a justiça e a verdade. Que cada avanço tecnológico seja uma oportunidade de servir ao próximo, preservar a dignidade humana e apontar para o reino de Deus. Ao discernirmos os tempos, precisamos estar preparados, não apenas espiritualmente, mas também com ações concretas que demonstrem nossa fé. Para continuar refletindo sobre esses temas, inscreva-se no canal Biblicamente e acompanhe nossos próximos vídeos, onde vamos explorar as profecias de Daniel e Apocalipse em maior profundidade. Vamos analisar como os avanços tecnológicos podem se encaixar nos cenários descritos para os últimos dias e o que isso significa para a nossa fé. Não perca essa oportunidade de aprofundar seu conhecimento bíblico e se preparar para os desafios que estão por vir. Clique no vídeo sugerido e mergulhe conosco nesse estudo fascinante.